capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 a 16, e depois eu vou pedir que os irmãos mantenham a Bíblia aberta em Daniel capítulo 2, que nós vamos, durante o sermão, a gente vai estar lendo alguns textos e comentando, né? É muito interessante esse capítulo de Daniel. Daniel capítulo 2 diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos, seu espírito se perturbou, passou-se-lhe o seu sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho. Quando vieram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse: tive um sonho que perturba o meu espírito e quero saber o que significa. Então os astrólogos disseram ao rei em aramaico, em siríaco: o rei vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se não me fizerdes saber o meu sonho e a interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho aos seus servos e daremos a sua interpretação. Então o rei respondeu: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogável. Se não me fazeis saber o sonho e a sua interpretação, uma só sentença será a vossa. Vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, esperando que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Respondendo os astrólogos na presença do rei, disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, encantador ou astrólogo. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com os homens. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Saiu então o decreto, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Ele perguntou a Arioque, o oficial do rei: por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Até aí, não feche a Bíblia, feche os olhos, nós vamos orar. Pai, que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações através dessa palavra, possamos entender a mensagem do Senhor para este momento, em nome de Jesus, amém. Queridos, quando nós percebemos aqui a posição de Nabucodonosor, é uma posição confortável. Por quê? Porque ele era o rei, e a Bíblia fala, nós vimos lá no capítulo 1, versículo aqui, rei dos reis, rei de reis, não rei dos reis. Então era rei de reis, e a gente percebe então que ele estava numa posição confortável, intocável. Ninguém era mais poderoso que ele na época. A Babilônia era a melhor cidade, a maior cidade, a mais poderosa, o seu exército mais poderoso. Ele determinava, ele era autocrata, não tinha lei, a lei era ele que fazia, ele decretava e estava acabado, e quando ele mandava, tinham que fazer porque era mandado dele, e ele estava assim no auge do seu reinado, de tal maneira que quando ele tem esse sonho, ele é perturbado com esse sonho, e a Bíblia fala
que esse sonho tirou o seu sono. Por quê? Porque ele teve um sonho que lhe mostrou algo além do seu reinado, algo que estava além da sua interpretação, algo que ele não podia entender. Então ele chama os sábios, né? E ele faz uma cobrança para que esses sábios estejam explicando aqui sobre o seu sonho. E nesse momento nós vamos perceber uma coisa. Nós vamos perceber que Deus é soberano sobre todos os seis. Então, durante esse estudo, você vai perceber isso, a soberania de Deus na história da humanidade, né? E esse sonho que tirou o sono do rei, não tirou apenas o sono do rei, tirou também a paz dos sábios da Babilônia, né? Ele teve um sonho, seu espírito se perturbou, perdeu o sono, mandou chamar os magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos, aquele pessoal todo que ele tinha dado um curso de 3 anos, né? E aí agora ele quer receber de volta aquilo que o seu investimento. E quando a Bíblia fala aqui que esse sonho o perturbou, o termo é golpeou. Então ele estava sentindo-se como se tinha recebido um golpe, ou seja, ele falou assim: agora eu vou perder o meu reinado. Ele ficou abalado no seu espírito, ele ficou desnorteado, surgiu uma insegurança, uma ansiedade de tal maneira que ele chama os seus magos, os seus encantadores, os seus feiticeiros, os seus astrólogos, e ele já declara assim: se não dizer o sonho e a interpretação, vão morrer, né? Então ele teve esse sonho perturbador e que o ameaçou. E é engraçado, a gente percebe que quanto mais as pessoas têm poder, mais eles se sentem ameaçados pelos outros. E aí o que as pessoas fazem? Parece que a história se repete. Quando uma pessoa está com poder em uma certa sociedade, em uma certa comunidade, aquilo que está ameaçando, ele dispensa, ele despacha, ele manda embora. Então aqui o Nabucodonosor, quando ele teve esse sonho, ele sentiu o seu reinado, o seu domínio ameaçado, ele sentiu frágil. Ele falou assim: não é possível, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar os sábios, tenho que destruir as casas deles. Por quê? Porque ele achou que esses sábios não iam conseguir, como não conseguiram. Quem eram os magos, os que eles chamam aqui para interpretar o seu sonho? E é interessante que ele fala assim: vocês vão ter que me contar o sonho e falar a interpretação, né? Provavelmente ele tenha pensado o seguinte: bom, se eu falar o sonho, eles vão inventar uma interpretação. Então eu quero que, se tem capacidade de interpretação, então vai ter que ter capacidade de relatar também, né? E aí os magos era um pessoal que conhecia as ciências sagradas, era aqueles que estudavam as ciências religiosas na época, e aí eles não conseguiram. Os encantadores ou astrólogos eram aqueles que se baseavam nos céus, nos sinais do céu, nas estrelas e etc. E aí eles iam predizer o futuro a respeito daquilo que viam no céu, né? E os feiticeiros usavam a magia para invocar o nome de espíritos e trazer ali a solução, o resultado. E no caso, os caldeus, que são também uma linha sacerdotal de homens sábios, todos esses foram instruídos lá na faculdade que Daniel e os seus amigos fizeram, aquela faculdade lá de 3 anos, com as melhores alimentações, com melhores cuidados. Então quando a Nabucodonosor chama essas pessoas para interpretar o seu sonho, ele está querendo receber de volta o investimento que ele fez.
Então quando ele diz assim, eu tive um sonho que perturbou o meu espírito, ele diz assim, eu estou me sentindo abalado, eu estou achando que eu vou perder o meu poder, né? Na cabeça dele ele pensava isso. E aí ele diz assim, quando os encantadores aqui, esses sábios, falam assim, olha, por favor, então fala o sonho que nós vamos dar a interpretação. Ele fala assim, eu percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, vocês estão tramando contra mim, é o que as pessoas pensam hoje, vocês estão armando contra mim, vocês estão querendo me derrubar, né? E aí ele fica abalado, né? E aí nós percebemos então algumas coisas aqui nesse texto. Primeiro, a incapacidade dos sábios de interpretar o sonho, né? No versículo 10 diz assim, responderam os astrólogos na presença do rei, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei. Nenhum rei, nenhum dominador já pediu uma coisa dessa para os sábios. A coisa é difícil demais. Ninguém há que possa declarar, diz o versículo 11, senão os deuses, cuja morada não é com os homens. E o rei ficou mais irado ainda, versículo 12, se enfureceu, e ele diz assim, vou dar o decreto, que todos os sábios sejam mortos. Então, diante desse sonho, sem interpretação, ele declara a punição dos sábios. Por quê? Porque a sabedoria do homem tem limite. Chega um momento que eles não têm a resposta para tudo. E aí sai o decreto. Daniel então chega com muita prudência, percebe que o rei está louco, mandou matar todos os sábios. Daniel estava na casa dele. Chamaram Daniel e falaram assim, ó, vem para cá. Ô, legal, o que vai ser agora? Você vai morrer. Opa, espera aí, como assim? Foi convidado ele e os seus amigos para morrer. Espera um pouco. E aí a Bíblia diz assim, Daniel mesmo relata, ele falou avisado e prudentemente a Arioque, que perguntou, o que está acontecendo? Matar os sábios por quê? Por que se apressa isso? Versículo 15. Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel se apressou, se apresentou ao rei e pediu que desse um tempo para que pudesse dar a interpretação. Olha que sabedoria. Daniel não chegou para o rei e falou assim, olha rei, deixa eu falar uma coisa para você, eu tenho a interpretação. Ele falou assim, o senhor me dá um tempo para que eu possa trazer a interpretação. Aí o rei, que estava louco, estressado, com medo de perder o poder, ele dá um tempo para o Daniel. Ele sentiu firmeza nessa afirmação. Ele percebeu que Daniel não estava querendo enrolar. Daniel não tinha a interpretação ainda, mas sabia que poderia trazer. E aí então essa atitude de Daniel fez com que o rei esperasse um pouco. Então qual foi a atitude de Daniel no versículo 17? Olha que coisa linda. Daniel saiu apressadamente e chegou diante dos seus amigos e disse assim, ele falou a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, falou assim, ó, vamos pedir misericórdia ao Deus do céu, versículo 18, sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus dos céus, dizendo, olha só que interessante, qual é a diferença dos sábios do rei e de Daniel? Os sábios consultavam os céus, mas Daniel fala com o Deus dos céus, com aquele que criou os astros, com aquele que criou todas as coisas. Sabe o que nós podemos tirar para nós nessa noite, queridos? Quando não existe solução humana, ainda existe uma solução para nós. Consultarmos o Deus que criou todas as coisas. Quando não existe mais saída no mundo, quando a sabedoria do homem não tem resposta, quando a teologia dos sábios desse mundo é deficiente, tem um Deus que está acima de todas as coisas. Então Daniel
se reúne com os seus amigos em oração e consulta a esse Deus, que é o dono de todas as coisas, que é o Criador de todas as coisas. Eu acho lindo aqui no versículo 20, Daniel diz assim: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força, é ele quem muda os tempos e as horas, remove os reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento ao entendido, ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e mora com a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo, eu celebro, porque me deste sabedoria e força, agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Olha que lindo, ele agradece a Deus. E aí Daniel vai com Arioque e diz assim: olha, eu tenho a resposta. Aí Arioque chega diante do rei Nabucodonosor e fala assim: ô rei, eu encontrei um homem que tem aqui a solução. Ele não encontrou nada, foi Daniel que procurou, foi Daniel que buscou o Senhor. E aqui no versículo 25 ele diz assim: achei um dentre os filhos do cativo de Judá, o qual fará saber ao rei a sua interpretação. Aí ele quis fazer uma moral com o rei, levando Daniel até o rei. Aí Daniel chega na presença do rei no versículo 27, olha que lindo. Daniel chega na presença do rei e ele diz assim: ó rei, sabe quando eu fiz o vestibular, que o senhor falou que eu tinha 10 vezes mais sabedoria do que os outros? Realmente eu tinha, eu vou provar isso hoje. Nada disso. Sabe o que ele fez? Ele chegou diante do rei e falou assim: ó rei, o mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos podem descobrir ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da sua cabeça na sua cama são estas. Estando o rei na cama, subiram os teus pensamentos do que há de ser depois disso. Aquele que revela os mistérios te fez saber o que há de ser. Quanto a mim, me foi revelado este mistério, não porque tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do seu coração. Olha que humildade. Foi revelado a mim, não que eu seja mais sábio do que os outros, mesmo sendo, ele diz que não era. Parece com algumas pessoas do nosso tempo, né? Que se declaram os sabidos, os maiores, os melhores, os poderosos. Daniel declara: quem é poderoso é o Deus dos céus, e não ele. Ele chega diante do rei com humildade. E aí Daniel fala da estátua, no versículo 31, que a visão do rei foi uma grande estátua, excelente esplendor, estava de pé diante de ti, a sua aparência era terrível, era excelente, mas era terrível, cabeça de ouro, peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés parte de ferro, parte de barro. E estava vendo isso quando a pedra foi cortada sem auxílio de mãos, e feriu a estátua aos pés de ferro e de barro, e esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, as quais fizeram como palhas nas ilhas do estio. E o vento levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua fez um grande montão e encheu a terra. Este é o sonho, e também diremos a interpretação, disse Daniel. Aí ele passa então a fazer a interpretação para o rei, de acordo com aquilo que Deus lhe revelou. Olha que interessante, quando ele fala do cabeça de ouro, que era o rei, por quê? Porque Nabucodonosor era aquele que mandava, era aquele que dominava. Então Deus revela que esse cabeça de ouro era exatamente Nabucodonosor, né? E depois ele passa então a trazer a interpretação das demais partes
dizendo que tu és o Rei de Reis, Deus do céu te deu o reino, poder, força e majestade. Foi Deus que te deu o reino, foi Deus que te deu a força, foi Deus que entregou nas suas mãos os filhos dos homens, os animais, as aves, e fez que dominasse sobre tudo. Por isso você é a cabeça de ouro, porque Deus quis assim. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra, e o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça, quebra tudo, o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. Quanto ao que viste os pés do dedo, parte de barro e parte de ferro, isso é um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa firme de ferro, que viste o ferro misturado com o barro, como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim também será o reino, uma parte forte e a outra frágil. Então aí Daniel começa a falar sobre esses reinos que vêm depois de Nabucodonosor. E é interessante que essa questão aí fica bem claro que esses reinos, nós sabemos que depois dessa revelação de Deus a Daniel, aconteceu mesmo a invasão, né, dos medos e persas ali, e eles tomaram o reino de Nabucodonosor. E aí o reino que vem não era mais de ouro. Por quê? Porque esse rei Nabucodonosor, ele era autocrata, e o outro reino, quando Dario assume, ele não era o que mandava, ele fazia a lei. E depois nós vemos lá no capítulo 6 de Daniel, que ele fez uma lei lá, e depois ele teve que jogar Daniel na cova dos leões, porque ele não pôde revogar a lei que ele fez. Nabucodonosor era a cabeça de ouro, por quê? Porque ele fazia a lei e mandava cumprir. Agora o outro é bronze, por quê? Porque ele se submetia à lei, ele era menor do que a lei. Então Daniel começa a explicar isso, e depois ele fala desse reino que viria, que dominaria o mundo, e ele fala de um quarto reino. Qual que foi o quarto reino? Foi o domínio de Roma, quando dali nasce Jesus. Então eu acho lindo isso. Por quê? Porque ele traz essa interpretação falando desses reinos que vêm, que começam a vir depois do reinado de Nabucodonosor. E realmente, o que Nabucodonosor fez? Quando Daniel traz a revelação, Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel. E é engraçado, ele ordenou que se desse todas aquelas coisas para Daniel, que ele fosse presenteado, e ele se tornou ali o senhor de todos os sábios. E aí Daniel pediu para que os seus amigos fossem governadores da província de Babilônia. Daí cada um foi colocado em um dos principais negócios da Babilônia, e aí todos eles ficaram bem ali no reinado. Mas quando você percebe a interpretação, você entende então que esse sonho de Nabucodonosor era um sonho para o futuro, era algo que Deus estava revelando para esse povo. Por quê? Porque o povo que estava na direção do mundo da época. Então ali Deus revela. E quando o Daniel traz essa questão do plano de Deus para a história, Daniel descreve que tudo aquilo está relacionado ao que vai acontecer, né? A cabeça de ouro, Nabucodonosor, é chamado Rei de Reis, e o peito e os braços de prata simbolizam os impérios Medo e Persas, que vieram para lá 539 a.C. Como a figura já indica, os dois braços ligados pelo peito representam um império que ia ser formado pela união de dois povos. O ventre e os quadris de bronze representam o império grego, estabelecido por Alexandre Grande em 333 a.C. Ele dominou o mundo inteiro. As pernas de ferro e os pés de barro representam então o Império Romano. E é interessante, o Império Romano era um império forte. Só que o que é o barro no meio do ferro?
É que o Império Romano era muito forte nas suas leis, ali o seu exército era muito forte, mas o barro é que o nível moral era muito baixo, era imoral. Tanto é que por causa disso ele foi tomado, né? Foi derrubado esse império por causa do baixo nível moral. E a pedra que esmiuça a estátua, né, que bate nos pés e acaba com a estátua, então representa o reino de Cristo. Olha que coisa linda. E aí Daniel explica tudo isso ali para o rei, e o rei, ele se prostra, só que ele supervaloriza a Daniel, e ele até diz assim, que o Deus de Daniel, ele não fala o meu Deus, ele fala o teu Deus realmente é aquele que revela os sonhos, é o poderoso, está acima de todas as coisas, mas ainda não reconhece Deus como seu Deus, né? Então nós percebemos aqui que esse reino que ia derrubar essa estátua, ia derrubar todos os outros reinos. E o que a Bíblia diz? Que todo joelho se dobrará diante de Cristo Jesus. Então o reino de Cristo é o reino que permanece e que vai superar todos os outros reinos. Agora pense comigo, queridos, a preciosidade da revelação de Deus em torno de 600 anos antes de Cristo, 580 anos antes de Cristo, revelando aquilo que ainda não aconteceu, porque o domínio do reino de Cristo está acontecendo paulatinamente, até que nos últimos dias, e é isso que Daniel fala para o rei Nabucodonosor, Deus está te revelando o que vai acontecer nos últimos dias. Então a gente percebe a soberania de Deus sobre o mundo e sobre os reis. Pode ser o mais terrível, o mais indestrutível reino, o reinado de Cristo vai imperar sobre todas as coisas. Eu quero dizer uma coisa para você: você não está no lugar errado, você está participando de um povo, que é o povo mais vitorioso da terra, o povo de Deus. A vitória nos é garantida em Cristo Jesus. O que nós podemos concluir com isso? Primeiro, a infalibilidade da palavra de Deus. Aquilo que Deus falou a Daniel se cumpriu paulatinamente quando o reino de Nabucodonosor foi tomado, quando foi invadido, quando os medos e persas tomaram ali, depois veio o Império Romano. Tudo aquilo foi acontecendo conforme Deus disse a Daniel e conforme foi revelado a Nabucodonosor. Então a palavra de Deus vai se cumprir. Segundo, a história está nas mãos de Deus, e não é a história universal, é a sua história, a história da sua vida, a história da sua família, a minha história está nas mãos de Deus. Deus sabe o final antes do começo, Deus sabe do jeito que você vai terminar. Eu quero dizer uma coisa para você: não importa como começou, o importante é como vai terminar, diante do Senhor, reconhecendo que o reino de Cristo triunfará sobre todos os impérios. E a gente percebe, queridos, grandes impérios já caíram. Se você começar a ver a história, estudar a história, você percebe que grandes e cruéis reis já foram destronados. Agora o reino de Deus está se aproximando. Terceiro, o reino de Cristo triunfará. Quarto, os servos de Deus serão honrados. Olha que lindo, Daniel e seus companheiros ficaram ali na direção de todo o governo da Babilônia. E quando a gente vê essa história, a gente acha lindo um povo que na realidade é povo de Deus, dominando um povo pagão, orientando, dando direção ali para esse povo pagão. Deus honrando os seus servos, além de não serem mortos, foram honrados ali nesse domínio. Em último lugar, conhecer a Deus não basta. Nabucodonosor reconheceu, ele falou assim: realmente Deus é o Deus dos céus, ele é aquele que manda em tudo, é ele mesmo. Só que ele não disse que esse era o meu Deus.
Então não basta reconhecer que Deus é poderoso, é preciso fazer com que a minha vida seja tocada por esse Deus, seja transformada pela presença e pela ação desse Deus. Então que nós possamos entender, queridos, aqui nesse texto, que quando Deus se revelou a Nabucodonosor, ele estava revelando realmente que o reino de Jesus Cristo triunfará sobre todas as coisas, e a Bíblia diz: todo joelho se dobrará e declarará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Que nós possamos tomar como lição para as nossas vidas esse exemplo da fidelidade de Daniel à palavra do Senhor, e da humildade dele, reconhecer que é Deus que revela essas coisas e não as pessoas ou a sua própria sabedoria. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por esse tempo de meditação na palavra do nosso Deus.